Irmãos, tinha um engenheiro, ele era evangélico, e ele tinha já construído muitas pontes e viadutos e muitos edifícios e coisas grandes. E uma satisfação da sua função, do seu trabalho, era que essas coisas que ele construía duravam bastante, e ele previa que muitas delas iam durar bem mais do que a própria vida dele. Ele ia morrer e as coisas iam estar lá. Então era a durabilidade desses projetos. Muitas vezes a gente trabalha em coisas que são, hoje, que nem se é repórter, hoje a notícia acabou, já não existe mais, já passou, e outras coisas assim. E ele tinha um emprego, pelo menos, que trabalhava, e as coisas duravam bastante, passava até mesmo da vida dele. Um dia ele estava lendo esse texto aqui. O que diz esse versículo 10, por exemplo? De novo. Apesar de crente, apesar de uma pessoa temente a Deus, ele, ao ler isso aqui, ele observou o seguinte, que as coisas, por mais duradouras que pareçam ser, elas acabam. As coisas dessa vida, as coisas materiais, elas vão passar. Mais cedo ou mais tarde elas passam. E diz aqui a Bíblia que um dia todas elas vão passar. Um dia o fogo vai consumir tudo isso. Porque haverá novos céus e nova terra. E esse primeiro céu e a primeira terra vão deixar de existir. Então não tem nenhuma coisa que vai ficar daqui. Nenhuma coisa material que vai ficar. E ele, apesar de crente, sabe, ele vivia assim, muito centrado no seu trabalho, muito centrado na sua função de engenheiro e muito satisfeito com ela. Ou seja, quando sobrava um tempinho, aí pensava nas coisas de Deus. E ele começou a perceber o seguinte, olha, eu estou investindo demais da minha vida, em coisas que um dia o fogo vai consumir. Bem, ele não estava concluindo aí que ele ia deixar de ser engenheiro. Não. Ele estava simplesmente pensando, eu preciso me dedicar muito mais para coisas que nem a traça pode destruir, nem a ferrugem pode destruir e nem o fogo pode queimar. E ele começou então a se dedicar mais. Ser um engenheiro, mas um engenheiro que trabalha, mas que não entende que está vivendo, que não nasceu para ser engenheiro. Que não nasceu, em primeiro lugar, para coisas desta vida. Que ele tem uma vocação maior. Nem todo mundo tem o chamado para ser ministro, pregador, evangelista de tempo integral. Alguns sim. A grande maioria não. Mas, a despeito disso, deixando isso de lado, uma coisa é certa. Todos nós temos um chamado de Deus. Deus está contando com a gente. E a coisa maior da nossa vida, a força motriz, a paixão que deveria conduzir a nossa vida, deveria ser a paixão pelo Evangelho. A paixão pela vontade de Deus. Como diz a Bíblia em diversas outras partes, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. Pode-se ser engenheiro, pode-se ser advogado, pedreiro, cozinheiro, cozinheira, costureiro, costureira, eletricista, não importa. Essas coisas, muitas vezes, elas são necessárias porque a gente precisa ganhar o pão, ganhar o sustento, mas lá onde nós trabalhamos, nós devemos sempre lembrar que somos os evangelistas de Jesus Cristo, que temos uma missão na nossa área de emprego, que temos algo maior do que cargo, maior do que qualquer outra coisa. Porque essas coisas, por melhores que elas sejam, elas vão ser destruídas. E esse engenheiro aprendeu aqui uma grande lição e começou a dedicar-se mais a ganhar almas para Jesus. Passou a dedicar-se mais a cumprir aquilo que seria o propósito de Deus para a sua existência, sem deixar a sua profissão, mas colocando as coisas no devido lugar. E a gente precisa realmente dessa sintonia com Deus. A gente precisa realmente desse equilíbrio e de fazer aquela pergunta que a gente fazia quando era criança: para que é que eu nasci, né? Para que é que eu nasci? Essa é uma boa pergunta e que merece uma resposta adequada, né? Para que é que eu nasci? Eu passarei, tu passarás, ele passará. Nós passaremos, vós passareis, eles passarão. Diz a Bíblia, a gente saiu do ventre da mãe. Um dia a gente volta para a terra e tudo é consumido. Nada trouxemos para esse mundo e nem nada vamos levar desse mundo. Aonde é que está o nosso coração? É a grande pergunta. Aonde é que está o nosso coração? É a pergunta que a gente precisa se fazer.
Sabe, tem gente que acha o seguinte: olha, é uma boa ser evangélico, é uma boa ser cristão. A gente pode tudo, né? A gente pode curtir um montão de coisa, fazer um montão de coisa e tal, e ainda pode ir para o céu no final das contas. Né? Nu saí, nu vou voltar. Nada trouxe, nada vou levar. A Bíblia fala, João capítulo 2, 1 João capítulo 2 fala assim, olha: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Né? Lembra dessa passagem? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Tá? Porque as coisas que há no mundo, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, elas passam. Tudo que é no mundo passa. E se nosso coração estiver nas coisas do mundo, nós vamos passar igualmente. Nós vamos ter o mesmo fim destas coisas. Por isso a grande pergunta que nós precisamos nos fazer é: aonde está o nosso coração? Aonde está a nossa paixão? Aonde está o nosso amor? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Não viva como os pagãos que vivem em função das coisas do mundo, para conquistar coisas do mundo, para amealhar coisas do mundo. Não viva como aqueles. Entenda que você tem uma vida muito mais elevada, com propósitos elevadíssimos. Por que, disse João concluindo o seu pensamento, não amo o mundo nem as coisas que há no mundo, porque o mundo passa e com ele as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então a gente começa a perceber aqui, eu não sei se vocês começam a entender, que um dia o fogo vai queimar tudo. E a gente começa a se perguntar sobre o que é que pode sobreviver esse fogo. E a gente começa agora a ouvir da própria Bíblia que aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Que existem coisas que não são vaidade. E aí a gente lembra do livro de Eclesiastes, quando fala muito do livro de Eclesiastes de vaidade. E é um livro difícil de ser entendido. Difícil de ser entendido. Ele fala assim, 30 vezes a expressão debaixo do sol. E essa é uma expressão chave. 30 vezes em 12 capítulos. Para você entender que o autor de Eclesiastes está se reportando a vida no prisma do aqui e agora, do debaixo do sol. Vamos olhar para a vida, sabe, nesse âmbito materialista, existencialista, comamos e bebamos que amanhã vamos morrer. Vamos olhar para a vida assim e vamos ver o que é que sobra, o que é que a gente pode levar dessa vida. Conclusão, tudo é vaidade e correr atrás do vento, debaixo do sol. E aí a pessoa começa a entrar em desespero. Mas se é assim, então realmente aquele Carpe Diem, né? O Carpe Diem, daquele livro daquele filme Sociedade de Poetas Mortos, que exalta essa expressão latina, que significa aproveita o dia. Carpe Diem, meu filho, você não é muito melhor do que um animal. Um dia vai ser enterrado, seu fim é igual ao do animal e acabou. Carpe Diem. O que você quer fazer? Vai e faça. Curta. Comamos e bebamos que amanhã vamos morrer. Essa é a filosofia existencialista. Né? Então, entra no desespero, porque realmente não tem outra conclusão. Não tem outra conclusão. A gente tem que viver mesmo, vai viver isso aqui, curta, divirta-se, faça o que você quiser. É o hedonismo que predomina na nossa sociedade, que vive em função do prazer, para buscar o prazer. E que ela busca realmente, o que a pessoa busca não é fazer a vontade de Deus. O que a pessoa busca não é saber qual é o propósito de Deus para a sua vida. O que a pessoa busca é realmente a satisfação dos seus desejos, dos seus instintos mais primitivos, humanos, físicos, realizações materiais e coisas assim. É o alvo, é aquilo que está como que norteando aquela pessoa. É a sua paixão, o seu coração. E para esses é que vem a mensagem de Eclesiastes, dizendo: você pensa que é alguma coisa, você pensa que construiu alguma coisa, vai ser destruído. Vai ser destruído. É vaidade. É correr atrás do vento. E se alguém já teve experiência de correr atrás do vento, sabe que nunca consegue alcançar. Né? E o homem em busca das coisas materiais descobre que a sede sempre permanece, sempre continua, porque ele tem um propósito para o eterno. E esse livro de Eclesiastes então leva a essa conclusão, que a vida vivida no prisma do aqui e agora, materialista, existencialista, humano, físico, do debaixo do sol, é vaidade, é correr atrás do vento, nada a gente trouxe, nada a gente leva, e vai ficar por aqui mesmo, e depois todo mundo esquece da gente.
A gente que pensa que as pessoas depois lembram, sempre tem alguém que vai superar a gente depois. Nada que a gente possa fazer materialmente, ou performance, ou o que quer que seja, vai perdurar. E um dia, o fogo ainda vai consumir. Então, a grande pergunta é, como podemos viver uma vida que não seja vaidade? Será que é possível viver uma vida que realmente tenha recompensa, tenha galardão? Alguma coisa que a gente pode viver que vai levar para a eternidade? E aí a gente já começa a ouvir, aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aí a gente começa a ouvir, não acumuleis vossos tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, mas acumulai os vossos tesouros no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem corrói. A gente começa a perceber que existe uma maneira de se viver, existe uma maneira de nortear nossa vida, que vai trazer para nós uma recompensa eterna, que o fogo não vai conseguir consumir. E aí a gente lembra de uma outra passagem que está aí até na editorial, porque o editorial é um resumo dessa mensagem, né? 1 Coríntios 3,13. O que é que diz 1 Coríntios 3,13? Falando a respeito do juízo, que cada um de nós vai comparecer diante do tribunal de Cristo. Cada um de nós vai ter como que examinada e provada cada uma das nossas obras. Tudo aquilo que nós fizemos, tudo aquilo que nós realizamos, vão ser como que experimentadas, provadas, vão passar pelo fogo de Deus, o fogo do juízo. E a gente tem que ver como é que a gente edifica. Porque se aquilo que a gente edifica é palha, se aquilo que a gente edifica é feno, se aquilo que a gente edifica é madeira, isso vai ser consumido. Mas se aquilo que a gente edifica é precioso, é como um ouro precioso, ele vai prevalecer. E o que é que diz aí então? 1 Coríntios 3,13. Significa que os crentes também vão estar no tribunal para prestar conta. E as obras que eles realizaram. Diz até que, se provado pelo fogo não ficar obra nenhuma, pode até ser salvo, não diz aí? Mas como que pelo fogo? Porque a salvação é pela graça. Mas que triste será para aquele que viveu uma vida infrutífera para Deus. Que alcançado pela graça, alcançado pelo amor, não se deixou realmente transformar. Não permitiu que a sua mente fosse moldada segundo a mente do Evangelho de Jesus Cristo, segundo a própria mente de Cristo. E viveu não muito diferente dos pagãos. Excetuando-se o fato de vez em quando ir à igreja, fazer alguns cumprimentos religiosos, mas não havia fervor, não havia paixão, não havia entusiasmo, não havia preocupação com os que são perdidos. E a gente tem que se perguntar se o nosso cotidiano não está refletindo o nosso coração. Como é que é o nosso dia a dia? Será que ele não reflete qual é a nossa paixão? Será que o nosso dia a dia, a maneira como nós levamos a vida, não está revelando muito a respeito de nós mesmos? Daquilo que nós realmente acreditamos? Onde é que está a nossa fé? Onde é que está o nosso coração? Onde é que está a nossa paixão? Textos fortíssimos nós lemos aqui, que nos alertam, que chamam a nossa atenção,